Mateus capítulo 3, versículos de 10 a 17. João Batista prepara o caminho para Jesus. Tema: Jesus é revelado como o Rei dos Reis. Seu nascimento miraculoso, sua vida, seus ensinamentos, milagres e seu triunfo sobre a morte revelam a verdadeira identidade dele. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O testemunho de João. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. No versículo 10, de Mateus capítulo 3. Da mesma maneira que se espera que uma árvore frutífera produza os devidos frutos, o povo de Deus deve produzir uma safra de boas obras. Não há utilidade para as pessoas que, embora se autodenominem cristãs, vivem de forma incompatível. Como nos dias de João Batista, muitos são povo de Deus apenas nominalmente, mas isso não tem valor. Se as outras pessoas não puderem comprovar nossa fé pela maneira como as tratamos, não poderemos ser considerados, de forma alguma, povo de Deus. A mensagem de Deus não mudou desde o Antigo Testamento. As pessoas serão julgadas por sua produtividade. Deus nos chama para sermos obedientes. João comparou as pessoas que afirmam crer em Deus, mas não vivem para Ele, a árvores improdutivas que serão cortadas. Para sermos produtivos para Deus, devemos obedecer aos seus ensinamentos, resistir às tentações, servir e ajudar os outros e compartilhar nossa fé. Quão produtivo você é para Deus? No versículo 11, de Mateus capítulo 3. João batizava as pessoas com água. Este batismo é um sinal de purificação, indica que alguém se arrependeu de seus pecados, pediu perdão a Deus e decidiu viver como Ele quer. O batismo é um sinal exterior de compromisso. Para ser eficaz, deve ser acompanhado por mudança de pensamentos e atitudes. Isso conduz a uma nova vida, obra do Espírito Santo. João disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Isto apontava para frente, para o Pentecostes, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo seria enviado por Jesus e capacitaria os seus seguidores a pregar as boas novas. O ministério de João simboliza a obra do Espírito Santo, que traz o juízo de Deus sobre aqueles que se recusam a converter-se de seus pecados. Um dia todos serão batizados, agora, pelo Espírito Santo ou, mais tarde, pelo fogo do juízo de Deus, no versículo 12, de Mateus capítulo 3. A pá mencionada aqui é uma ferramenta apropriada para lançar o trigo ao ar, com a finalidade de separar o grão da palha. O grão é a parte útil da planta, a palha, a externa e inútil, que é queimada. O grão, porém, é juntado. Este processo para separar o trigo da palha é frequentemente usado como uma figura do juízo de Deus. As pessoas que não se arrependerem de seus pecados serão julgadas e lançadas fora por sua inutilidade na obra de Deus. Os que se arrependerem e crerem em Deus serão salvos e usados por Ele. Nos versículos 13 a 15, de Mateus capítulo 3. João explicava que o batismo de Cristo seria muito maior que o dele, quando de repente Jesus foi até ele e pediu para ser batizado. João se sentiu desqualificado. Queria que Jesus o batizasse, mas por que ele pediu para ser batizado? Não foi por arrependimento pelo pecado, porque Jesus nunca pecou. A frase "porque assim nos convém cumprir toda a justiça" refere-se ao cumprimento da missão confiada a ele por Deus. Jesus viu seu batismo como uma maneira de promover o avanço da obra de Deus.
Jesus foi batizado porque, primeiro, estava confessando o pecado em nome da nação, como Neemias, Esdras, Moisés e Daniel fizeram. 2. Estava apoiando o que João pregava. 3. Estava inaugurando seu ministério público. 4. Estava se identificando com o povo penitente de Deus, não com os fariseus, críticos que apenas assistiam. Jesus, o homem perfeito, não precisava de um batismo, cuja razão era a purificação dos pecados, mas aceitou-o por obediente serviço ao Pai que, por sua vez, demonstrou a sua aprovação. Coloque-se no lugar de João Batista. Seu trabalho vai bem, as pessoas lhe dão atenção, tudo progride. Mas você sabe que o propósito de seu trabalho é preparar as pessoas para Jesus. João capítulo 1, versículos de 35 a 37. Então Jesus chega, e sua vinda testa a sua integridade. Você será capaz de direcionar seus seguidores a Jesus? João passou pelo teste ao batizar publicamente Jesus. Logo disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Podemos, como João, colocar nosso ego e nosso trabalho lucrativo de lado, a fim de direcionarmos os outros para Jesus. Será que estamos dispostos a perder uma parte de nossa condição ou posição em prol do benefício de outras pessoas? Nos versículos de 16 a 17, Mateus capítulo 3, nesta passagem, as três pessoas da Trindade estão presentes e ativas. Deus Pai fala. Deus Filho é batizado e Deus Espírito Santo desce sobre Jesus. Deus é um, ainda que constituído simultaneamente por três pessoas. Este é um dos mistérios incompreensíveis de Deus. Outras referências da Bíblia Sagrada sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em Mateus capítulo 28, versículo 19, João capítulo 15, versículo 26, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, Efésios capítulo 2, versículo 18, 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículos 2 a 5 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2.